Olá, tudo bem? É um prazer grande estar participando desse workshop internacional sobre desinformação e inteligência artificial. É, a mim, coube dentro desse evento, né, discutir exatamente os perigos, né, o cenário da informação líquida e a nova lógica de consumo informativo, a regulamentação e os novos modelos de verificação. Como são vários assuntos num só, eu vou procurar aqui dar conta, né, de tudo que precisa ser trabalhado a partir do tempo, inclusive, que me foi dado aqui, de acordo com nossos acertados prévios. Então, queria dizer que eu sou professora do Departamento de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. E pensei a organizar esse material aqui e falar um pouco sobre a desinformação no contexto da inteligência artificial e do que a gente chama de sociedade líquida, né, que é o que me foi proposto, pensar esses temas desde uma perspectiva um pouco mais contextual. E ela começa por considerar que as fake news não são exatamente uma novidade, né? Quer dizer, o Harari, ali, que é o historiador, ele já dizia que desde da revolução cognitiva, o indivíduo foi capaz de, a partir dessa sofisticação, né, do funcionamento cerebral, de inaugurar esse movimento de interpretação da realidade desde uma concepção metaforizada, né? E ao fazer a metáfora, instituir ou produzir algum grau de também ficção, né? Não exatamente como mentira, mas que provava o distanciamento que se tem na elaboração, ou na interpretação, ou na narrativa de qualquer evento experienciado, né? Aí dando um salto aqui para a modernidade e a partir dela fazer o gancho para chegarmos então à nossa sociedade contemporânea, a sociedade líquida, a gente vai ver que a marca da modernidade que se instaura a partir, então, do fim do obscurantismo medieval, vai ser se balizar pela razão, né? Então, a ciência vai estar muito calcada nessa ideia da razão positivista e da lógica cartesiana, justamente para explicar os fenômenos a partir de uma perspectiva objetiva, né? Ou seja, onde o discurso racional pode dar conta da interpretação da realidade, acedendo a essa verdade, embora se saiba que a verdade ela exista, mas ela não é acessível na sua plenitude. E o jornalismo vai tomar esse caminho, né, associado à própria discussão e epistemologia moderna racional, dizendo, então, ou tratando da definição daquilo que vai ser a discussão ampla e aberta do discurso, né, da agenda pública, como diz o Habermas, né, e por extensão definindo também aquilo que é privado. Por causa disso ele vai se definir como o watchdog, aquele que, né, fiscaliza, né, os atos de governo, né, e vai produzir para isso a linguagem de consenso, que vai ser trazida dessa interpretação dos campos de conhecimento e suas linguagens herméticas para o entendimento comum. Portanto, o jornalismo vai ser essa instância responsável por ser a referencialidade, né, esse produtor de explicações com quais as pessoas lidam, tomam decisões, as mais complexas, as mais prosaicas, né? Tudo isso baseado numa perspectiva de que a sua preocupação seja o seu, inclusive, distanciamento com o fato narrado, que por muito tempo foi a condição ou a garantia de capacidade ou de qualificação de um jornalista, era o quanto que ele guardava de distanciamento do fato narrado. Pois o pós-moderno
vem trazer justamente a fragilização dessa razão, né? Depois desse homem todo empoderado que matou Deus, como a gente disse, que viu, porque viu o progresso científico disparado, né, pela a ideia da racionalidade, melhorar a qualidade de vida, o controle das doenças, a própria ideia de um Estado republicano, né, a própria ideia da democracia, do amplo debate público, né, e tudo mais, mas mesmo assim essa razão não foi suficiente, embora ela tenha sido capaz de produzir o empoderamento desse homem, desse sujeito durante a era moderna, mas ela não foi capaz de responder alguns dilemas. Então, a razão pôde muito, mas não pôde tudo. E chegou-se ao que os autores chamam de exaustão, né, do discurso racional. Então, a razão passa por uma fragilização, bem como das suas metas narrativas, que são as grandes explicações baseadas na racionalidade para as questões da condição humana, né? Nelas estão embutidas, inclusive, as explicações ou as respostas para os dilemas, né? Para os grandes desafios da humanidade, como, por exemplo, podemos citar o socialismo e o capitalismo, mas a gente viu que ambos tiveram seus problemas e, portanto, tiveram limitações e acabaram por, vamos dizer assim, não responder a esses dilemas todos e ajudaram a produzir essa fragilização da razão, né? Junto com isso também, no âmbito das ciências da linguagem, a gente vai ter aquilo que a gente chama de crise da representação, que é assumir a impossibilidade da linguagem frente ao mundo, quer dizer, o mundo é muito maior que a linguagem, e, portanto, não se consegue aceder totalmente à verdade, né? E aí, se a razão não consegue atender tudo, se a gente não consegue aceder totalmente à verdade, ela sempre está em perspectiva, e, portanto, ela pode ser customizada, né? Ela é a vista de um ponto de vista. E por isso que a gente chama, ou considera esse o momento da sociedade líquida, né? A sociedade contemporânea. Porque os líquidos, assim como a verdade, então, assumiriam as formas dos contextos onde estão inseridos, né? Como diz o Bauman na Santaella. Então, nós temos o sujeito da modernidade aí associado a essa máxima, né, do penso logo existo, né, da máxima cartesiana, e o sujeito do contemporâneo que está associado à ideia da pós-verdade. Não é que eu penso, eu acredito, logo eu estou certo. Então, a verdade ela não passa mais pelo escrutínio da racionalidade ou do método científico, ela passa apenas pelo filtro da própria subjetividade do sujeito, que é capaz de interpretar determinado fenômeno à sua maneira, e assim compreender que aquilo é o que de fato está acontecendo. Então, a pós-verdade está calcada nesse abalo, na credibilidade, na legitimidade dos especialistas e das instituições, né? Essa legitimidade e credibilidade vai sendo substituída pela sabedoria das multidões, que não passaram pelo método científico, né? Há, aliás, uma desautorização do discurso científico junto com a emergência do discurso sem lastro, né? Ele não precisa ter o lastro porque ele está embasado na crença pessoal. E ela é cheia, naturalmente, de subjetividades e de emoções, né, que vão substituir aquela perseguição à objetividade. E ela é marcada por exageros, por paranoias e por niilismo, inclusive, como diz o Dunker. Porque se a verdade não dá conta de explicar, então pode ser que nada seja verdadeiro. Então, você tem ali uma dissolução, né, de qualquer verdade naquela condição moderna e seu vigor, porque as explicações das epistemologias tinham aquela vigor, eram muito vigorosas durante a modernidade, e agora elas passam a ser passíveis, né, passam a ser passíveis de toda a discussão e cogito, né. O cenário que a gente está ajuda muito nisso, porque do ponto de vista econômico, nós vamos ter o capitalismo de plataformização, como diz o Dantas, baseado na ideia do clique. Então, a narrativa, a forma de se explicar ou se narrar contemporânea, ela está muito formatada em busca do clique, em busca da atenção
do usuário ou do internauta. Como se diz contemporaneamente, nós estamos na disputa das narrativas, né? Tanto porque isso significa faturamento, né? Cliques significa faturamento, quanto significa poder político, que também vai acabar por produzir essa busca, né, pela atenção, né, na disputa das narrativas, vai produzir polarização e manipulação dos interesses, porque nós vamos ter, pelo controle algorítmico, né, vocês sabem, essa reafirmação dos próprios interesses conforme eu vou entrando em contato com os meus pares, digamos assim, dentro do universo da web, né? E do ponto de vista estético e social, o sentimento que fica para quem navega e tem a sua versão dos fatos corroborada, porque vai recebendo conteúdos que só confirmam aquilo que a pessoa mesma acredita, ela vai se sentindo pertencente a um determinado grupo, né? O que se chama de fellow feeding, que vai, vamos dizer, inclusive atenuar o individualismo que marca também o contemporâneo. Isso vai produzir o que alguns autores estão chamando de realismo naive, porque os consumidores tendem a acreditar que suas percepções da realidade são as corretas, né? Então, eu acredito, encontro mais alguém que acredita, tenho a minha crença confirmada, né? E os outros que não acreditam nas coisas que eu acredito é que são desinformados, né? E o viés de confirmação, então, ele passa a ser produzido por esse desvio dos próprios da narrativa para fazer valer os próprios pontos de vista, né? Entrando nesse círculo vicioso de reafirmação da bolha ideológica que os próprios algoritmos vão dando conta, né? Uma coisa vai reforçando a outra. A ambiência da web também, ela tem uma série de características que ajudam nisso. As redes sociais, por exemplo, são espaços de publicação, de autenticação e de viralização dos conteúdos sem muita responsabilização, né? As pessoas publicam, não querem muito saber se estão publicando a verdade ou não. Basta que aquilo concorde com o que está sendo dito, então ela toca para frente. Depois, a ideia da novidade não é mais uma exclusividade dos jornalistas, né? Há uma nova esfera pública onde muitas narrativas estão sendo socializadas, como eu falava antes, e não é mais só aquele sujeito que tem a preocupação com a credibilidade, que é o jornalista, que está podendo publicar. Então, temos todo tipo de interesse aí mobilizado nessas publicações. Também há uma ideia de que quem tem essas informações que às vezes não são tão corretas, na verdade, se iluda ou se envolva numa convicção de que está desfrutando de uma informação privilegiada. Né? Eu sei determinada coisa e ela é diferente do discurso corrente, mas é porque eu faço parte de um grupo que tem uma informação privilegiada, que os outros não têm acesso, né? E, por fim, também criamos uma dependência das novidades, estamos sempre em busca das novidades, então aquilo que vem como novo vai tendo seu poder de sedução, né? E tudo isso contribui para essa reafirmação da desinformação, muitas vezes como elemento, como conteúdo legítimo, né? É uma inverdade ou uma desinformação que vai ganhando pela repetição e pelo alcance o status de verdade, né? Ainda, eu trouxe aqui um neurocientista, que é o Nicoleles, e um semioticista, né, o Humberto Eco, que ambos trazem questões interessantes a esse respeito, né? Então, a gente sabe que na falta de sentido inventamos né? Nós não podemos ficar sem respostas às nossas indagações, né? Especialmente em termos que ameaçam a vida. E aí o Nicoleles estava dizendo, então, acreditamos nas notícias falsas porque lançamos mão dos mapas mentais, que nos ajuda a traduzir da forma mais rápida e simplificada uma situação de ameaça. Assim, acreditamos no que queremos porque precisamos disso, né? E o Eco, ao mesmo tempo, também diz que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis, quer dizer, essas pessoas não tinham onde dizer suas imbecilidades antes, mas agora tem, né? No Brasil, a desinformação ela é razão de 50 propostas de lei, né, que buscam combater e limitar
a disseminação ou mesmo criminalizar. A mais antiga começou lá em 2005. Hoje, não, até 2020, desculpa, nós temos 21 projetos com o tema, que propõem uma lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência digital. A que está vigindo nesse momento é a 13.834 de 2019, que prevê de 2 a 8 anos de prisão para divulgação de notícias falsas. Mas quais seriam os mecanismos de combate às fake news, né? Além da legislação, nós temos agências de checagens, as BNCCs, que são as Bases Nacionais Curriculares, né, na educação, que colocaram as fake como objeto do currículo, né, justamente para produzir a literacia digital, ou seja, a alfabetização midiática, né. As ONGs e as redes de combate, as pressões sobre as redes sociais, né, os donos das redes que respondam por esse perigo aí das fake news, e também CPMIs. Como se identificava uma fake news antes da inteligência artificial? Bom, a gente podia olhar para elas e perceber que elas tinham uma narrativa sintética, que eram fatias de realidade, que não tinham checagem, nem dados e fontes, nem análise mais detalhadas. Se há, esses dados não são precisos ou verdadeiros. As demandas e formatos para as redes sociais e o feed de barra de rolagem mostram que elas são construídas ou produzidas justamente para se adequar a esse formato aí das redes, né? E também apresentam um sentido muito categórico conclusivo sobre as coisas, não sobra dúvida, né? Então você tem uma simplificação do que está sendo dito. São temas polêmicos, né, que trazem certezas, eles também partem do pressuposto de uma retórica de que tem informações privilegiadas sobre o assunto, e que há um desvelamento do escondido, né? Há flagrantes, novidades, descobertas, denúncias, né? A cumplicidade para explorar a conectividade, justamente para fazer esse usuário acreditar que ali, naquele espaço, né, vai estar tendo informações que são que a grande mídia não quer mostrar, ou coisa do tipo. E isso tudo vai reafirmando, então, as bolhas ideológicas, né, e mostrando como a verdade está em perspectiva. E também são cheios de erros de ortografia e de pontuação. O que acontece com as fake news em tempos de inteligência artificial? Primeiro, a gente tem que entender que a inteligência artificial, ela é onipresente, né, e ela vai potencializar, então, os dispositivos e as redes digitais, né. O Big Data, ele mostra desafios e oportunidades, porque, por exemplo, a gente pode se utilizar da inteligência artificial para fazer também grandes matérias que possam se valer de levantamento de dados, né? Quer dizer, essa inteligência, ela, de algum modo, ela pode servir, mas, ao mesmo tempo, ela levanta um grande problema, porque essa cultura digital, ela mostra uma inteligência qualitativamente mais semelhante à humana, né? E que opera em escala quantitativamente maior. E ao simular, então, essa inteligência humana, ela está partindo dos princípios do aprendizado da máquina e do aprendizado profundo, e que apresentam tarefas complexas sem interação humana, né? Vai ganhando uma certa autonomia, vai aprendendo por si mesmo e vai processar informações e vai analisar esses dados a partir da compreensão de padrões e da otimização dos processos. As tarefas com grande número de dados são, então, organizadas, né, nesses movimentos padronizados em associação. Há uma compreensão também natural da fala, né, a tradução automática e o reconhecimento de objetos em fotos, por exemplo. E os comportamentos culturais, que são a automatização dos processos de criação e de escolhas estéticas, passam a estar, então, submetidos a esses processos de padronização, que também acaba sendo muito perigoso. No jornalismo, então, tudo isso vai incidir de uma maneira bastante preocupante, né? E se no texto a gente já tinha essa coisa de não saber direito o que é produzido pela IA, o que é produzido pelo jornalista, no jornalismo né, no texto, agora vocês imaginem aqui, eu trouxe uns exemplos no jornalismo em imagens, né? Esse ano, o governo chinês apresentou, a partir do seu telejornal da empresa estatal, People's Daily, em março, uma âncora
totalmente virtual, que estava programada lá a responder dúvidas sobre o Congresso Nacional e sobre as conferências consultivas políticas. Não está ali ela, bastante parecida já com um protótipo, né, um avatar humano, enfim. Ela diz ali, 365 dias de notícia nas 24 horas sem descansar. Fui treinada com habilidades de milhares de âncoras, porque o subsídio para construir ela na virtualidade vem do próprio modelo que já existe de telejornal. Então, se as empresas vão usar um apresentador virtual, se as empresas especializadas em jornalismo de televisão vão usar um apresentador virtual, vai ficar mesmo muito difícil a gente separar o joio do trigo depois e saber o que é produzido pela IA como verdade ou como discurso legítimo e referencial do jornalismo e o que não é, né? Esse aqui é um vídeo que eu não vou mostrar aqui porque eu não vou conseguir ter tempo, né? Mas eu vou deixar para vocês nas referências que mostra as diferenças entre um apresentador verdadeiro, orgânico, e um apresentador fruto da inteligência artificial. Então a gente vê, e aí vocês vão ver que as diferenças são sutis, e vão ser cada vez mais sutis, né? Então a IA, ela, para deepfakes, né, que justamente são essas produções, né, marcadas pela criação de conteúdos não reais por meio de edição de áudios e imagens para produzir informações falsas e manipulatórias intencionalmente. Então a IA vai se sofisticando, né, e ao mesmo tempo, então, vai aumentando, vai tornando ainda mais perigosa a sua atuação se ela for feita para o mau uso. Aqui tem um exemplo da publicidade, que no Brasil juntaram, então a Volkswagen juntou a Maria Rita e a Elis é mãe da Maria Rita, ambas são cantoras, só que a Elis já tá morta, então ela foi reconstruída por inteligência artificial, o comercial ficou muito bonito, mas houve todo um debate sobre a inteligência artificial pode fazer isso, de reconstruir o indivíduo, né, que já partiu, enfim, e aqui ela está assumindo que fez isso, né, a empresa. Agora, vocês imaginem tudo que pode acontecer quando a intencionalidade for se fazer passar algo falso por verdadeiro. Essa pesquisa na Universidade de Zurique mostrou que misturou tweets verdadeiros, né, e falsos com o mesmo assunto, todos eles muito controversos, reuniu 700 participantes, e 92% dos participantes conseguiram detectar a desinformação no conteúdo produzido por humanos, e conseguiu também detectar o que era verdadeiro naquilo que era gerado por IA, né, por inteligência artificial. E só 11% que acreditaram totalmente, então, no conteúdo falso criado por IA, né? A explicação dos pesquisadores é que, nesse caso, a estrutura argumentativa da IA ainda está muito repetitiva, então seria ainda é possível, né, mais fácil reconhecer onde é que tem fake, ou melhor, onde o conteúdo é produzido por IA, e aí se detectar se é falso ou não. E então essa facilidade ali do tweet criado por IA tem a ver com essa estrutura que vai se repetindo, né? E as informações falsas por IA, elas são lidas e avaliadas mais rápido, porque elas são muito claramente observáveis, segundo essa pesquisa, porque elas seguem uma determinada fórmula, mas eles deixam claro que tudo isso é por enquanto, né? A inteligência artificial, ela vai se sofisticando, ela vai mudando. E as fakes com imagens, é a mesma coisa. A gente, se for olhar bem no detalhe, vai ver que isso aqui não é exatamente a foto orgânica, mas ela está muito perto, ela já está muito mais perto do que já esteve, né? De uma foto real, digamos assim. Então, tudo indica que a IA vai se sofisticando a ponto de produzir esse embaraço total entre o que é verdadeiro e o que é produzido artificialmente. Outra foto que também viralizou é o Papa, né? Vestido, aí o Papa Fashion, né, com essa jaquetona aí, e a pessoa que distribuiu isso até falou que fez em razão de fazer uma brincadeira, ele é ligado à moda e tal. Então, ali ele assumiu também, mas daqui a pouco nós vamos ter as intencionalidades, né, já temos, né, as intencionalidades misturando o verdadeiro com o falso, e não vamos ter muita clareza de quem é quem. Aqui o Putin se curva a Xi Jinping,
E estava no Twitter também isso aqui, né? Então, depois é que se descobriu que não dizia respeito à verdade, mas também está muito sofisticado e muito próximo de uma foto razoável, né? Possível muito bem de ter existido. E esse aqui é um exemplo do Tom Hanks dizendo que ele não é garoto propaganda de uma empresa de faz serviços odontológicos, né? No caso, ele veio se explicar. Aí vocês imaginem que eles também, vamos dizer, essa empresa pegou subsídios, né? Vídeos e imagens, enfim, áudio, e construiu o que quis aí com a imagem do Tom Hanks. Então, como é que a gente pode verificar a desinformação e a informação falsa em tempos de IA? Para as imagens, no caso, né? Então, observar se existe uma inconsistência que seja visível, como bordas embaçadas, detalhes do corpo ou fios de cabelo cortados, né? Detalhes explicitamente estranhos na imagem. Também fazer a busca reversa por outra imagem similar, para ver se aparece alguma coisa, né? E também sites e apps de verificação de metadados, então buscar dados complementares àquilo aquela foto, enfim, para ver se tem veracidade. No Brasil, nós ainda estamos assim muito devagar com isso, porque recém agora, dia 2 de outubro, muito recentemente mesmo, né, alguns dias, é que uma nova frente parlamentar mista foi criada, né, para debater inteligência artificial, tecnologia da informação, segurança cibernética e combate à desinformação. E essa frente mista só teve deputado que assinou, né? Desculpa, só os senadores assinaram, 21 senadores, nenhum deputado ainda assinou. A proposta é discutir e aprimorar as propostas de lei, né, e promover debates em fóruns, encontros, simpósios, congressos, e a partir de uma discussão que já existe da PL 2338 de 2023, que tenta regular a IA, né? E essa regulação ela está embasada no modelo regulatório europeu. Então, o desafio é muito grande. Esse vídeo aqui, eu tentei terminar com uma coisa mais leve, mas eu também não vou rodar, porque já me estendi, já me passei muito no tempo. Todos os endereços dos vídeos vão estar ao final dessa apresentação e podem ser consultados. Esse aqui é o duelo entre os dois candidatos à presidência do Brasil nas últimas eleições, que foram o Jair Bolsonaro e o Lula virou presidente, né? Foi uma disputa muito acirrada, e aqui eles estão duelando a partir de uma música bem emocional, bem passional, um fazendo uma espécie de declaração para o outro, aí está bastante engraçado de ver, e é um exemplo, então, da inteligência artificial, porque apesar da gente perceber que não é verdadeiro, inclusive pelo conteúdo, na forma ainda tem umas coisas, mas elas são sutis, então a gente fica pensando que daqui a pouco tudo isso pode ser erradicado, limado, e nós vamos ter a plena potencialidade da IA para fazer então imagens muito convincentes, né? Aqui as referências, né? E também as referências dos sites com os vídeos que eu disse para vocês. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de fazer esse debate com vocês. Espero ter atendido aí as intencionalidades dos organizadores com relação a esse tema e que tenhamos muita persistência, né? E eu diria até mesmo coragem para não desistir dessa luta aí contra a desinformação, porque ela é muito importante e muito urgente também. Um abraço para todo mundo.